No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu José Carlos Gomes, em sua residência, aos 80 anos. Ele nasceu na pequena cidade mineira de Serra do Sol, filho de um ferreiros e uma dona de casa dedicadas a artesanatos. Com os pés nos terrenos rochosos da região sertaneja, José Carlos desenvolveu desde cedo a paixão pela terra e pelo trabalho duro. Aprendeu os primeiros rudimentos do ofício do pai, com o passar dos anos, percebeu que era apto para mais. Estudou engenharia agrícola e tornou-se um dos principais especialistas em cultivo de cana-de-açúcar do Brasil. Durante quase meio século, ele dedicou-se a essa causa, sendo responsável pela modernização de inúmeras propriedades rurais mineiras. Em 2010, José Carlos recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento a seu trabalho na preservação do meio ambiente. Ele também foi agraciado com a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura, pela sua dedicação ao desenvolvimento da região e pela contribuição à ciência. Em seu tempo livre, José Carlos cultivava uma pequena vinícola em seu quintal e cuidava de um pequeno orquarda de caju. Ele gostava de compor poesia sobre a natureza e lembrava-se sempre das paisagens da sua terra natal, quando tocava o violão. Mas a vida de José Carlos não foi apenas de trabalho e amores pela terra. Aos 58 anos, perdeu a sua esposa, Maria do Rosário, com quem forjaram um casamento solidário. Desde então, ele dedicou-se às suas duas filhas e continuou a lutar pelos valores que eles tinham em comum: amor, trabalho e educação. Falaram dele no programa da Rádio Nacional e seu nome foi citado no telejornal da Globo. Em 2014, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida que fez lembrar aos leitores dos tempos de ouro da literatura brasileira. Já na manhã do seu falecimento, José Carlos gostava de sentar-se no sofrido da sala e olhar para o relógio de cuco que herdara de seu pai. No último dia de sua vida, ele escreveu um poema sobre as nevadas colinas de Serra do Sol. E assim, à luz da manhã de 25 de julho, José Carlos Gomes fez sua última contribuição à terra que amara tanto. Deixou uma memória viva e uma imagem indelével, como um sol nascente no horizonte sertanejo. Hoje é dia triste, pois a vida brilhante e iluminadora de Elisa Maria do Norte foi interrompida precocemente. A senhora, nascida em uma pequena vila chamada Lagoa Dourada, no interior paulista, encerrou seus dias em um belo dia de outubro, aos 85 anos. Filha mais nova de humildes lavradores, Elisa cresceu imersa nas tradições e riquezas culturais da região cafezal. Sua infância, marcada pelo amor à leitura e pela paixão pela música, foi palco de um talento inata que rapidamente se transformou em uma força motriz em sua vida. Como _start, assista. Hoje é dia triste, pois a vida brilhante e iluminadora de Elisa Maria do Norte foi interrompida precocemente. A senhora, nascida em uma pequena vila chamada Lagoa Dourada, no interior paulista, encerrou seus dias em um belo dia de outubro, aos 85 anos. Filha mais nova de humildes lavradores, Elisa cresceu imersa nas tradições e riquezas culturais da região cafezal. Sua infância, marcada pelo amor à leitura e pela paixão pela música, foi palco de um talento inata que rapidamente se transformou em uma força motriz em sua vida. Ela se tornou uma apaixonada pela literatura brasileira desde a juventude, quando desenterrava os clássicos da biblioteca escolar no pequeno escritório de madeira de sua casa. Seu sonho era ser mais do que apenas uma leitora fervorosa, tornar-se professora de literatura e transmitir o amor pela linguagem ao mundo. E foi assim que Elisa, aos 20 anos, ingressou na Faculdade de Educação da capital paulista, com o sonho de transformar vidas através do conhecimento. Ao longo de quase 50 anos de carreira educativa, Elisa dedicou-se ao ensino de literatura brasileira em escolas públicas de diversos estados do país, sendo lembrada por seus antigos alunos como uma mentora e uma inspiração.
Ela era conhecida por sua habilidade de transmitir o amor pelas obras de Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida e Jorge Amado de maneira contagiante, tornando-se um modelo para muitos educadores da região. Suas aulas eram marcadas pelo respeito pela cultura brasileira, com foco no resgate das obras dos grandes autores nacionais. Seus alunos aprendiam não só a análise de textos, mas também a valorização da história e da identidade do país. Sua dedicação às letras brasileiras rendeu-lhe o título de professor emérita em 2015, por 20 anos de serviço à educação nacional. A vida privada da senhora também foi marcada por amor e dedicação. Casada com José Roberto, um apaixonado pela agricultura, Elisa compartilhou a vida do marido desde o encontro em uma feira de livros, em 1972, até sua tragédia prematura em 1996. O acidente de ônibus que tirou José Roberto da vida deixou a senhora profundamente abalada e marcou o resto de sua existência. Mas a perda do marido não impediu Elisa de continuar com a missão que acreditava ser sua principal vocação: ensinar. Aos 60 anos, após a morte de José Roberto, Elisa decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro, onde fundou uma escola comunitária, que atendeu centenas de alunos nas décadas seguintes. O projeto caritativo se tornou um símbolo da dedicação da senhora em favor da educação de crianças carentes e a sua homenagem à memória do marido. Em 2017, Elisa foi reconhecida com a Medalha de Mérito Educacional pelo Ministério da Educação por seu trabalho incansável na área, tendo formado centenas de professores e inspirado inúmeras gerações. A senhora era lembrada como uma figura maternal, sempre disposta a ouvir, ensinar e cuidar de todos os que cruzaram seu caminho. O cheiro de goiabada envelhecida era comum na casa da senhora, local em que Elisa dedicava parte de sua jovem vida à prática do bordado em crochê. Suas tias, ambas artesãs, ensinaram-lhe a técnica quando criança, e desde então, Elisa transformou sua habilidade em uma paixão que durou toda a vida. Seu aprecio pela arte do bordado foi herdada por suas netas, que ajudavam na escolha de cores e na elaboração das peças. A morte da senhora, aos 85 anos, fez com que a cidade entre em luto. O rádio, as redes sociais e o jornal local dedicaram espaço à memória de Elisa Maria do Norte, cuja vida iluminou muitas vidas através da literatura brasileira e do amor por sua comunidade. Ao longo de um percurso marcado por dificuldades e triunfos, Elisa deixou uma marca. No coração do rio, onde os batuques latiam e as lambas dançam, surgiu Benito de Paula, uma voz que vibrou o samba e encantou corações. Ele nasceu sob a luz dos cariocas, como uma flor na areia da praia, enquanto os maracás do mundo se misturavam às ondas do mar. Sua infância foi acompanhada pelo ritmo das percussões, e o som do mar batendo contra as costas da cidade se tornou sua melodia preferida. Aos 14 anos, um piano magnífico entrou no seu mundo, como uma espécie de encantamento, despertando em seu peito a paixão por compor e por tocar. Desde aquela época, ele se transformou em um pianista dedicado, cujos dedos eram pincéis que escreviam histórias em notas, enquanto suas mãos caíam sobre as teclas. Ele era mais do que apenas um músico. Era um criador de sonhos, uma espécie de alquimista que misturava samba tradicional com influências de bolero e música internacional, dando à vida uma vertente única que o distinguia de todos os outros. Seu talento era como uma fonte viva, uma corrente elétrica que iluminava o seu caminho, guiando-o através das escuridões da vida e levando-o às mais altas cimeiras do sucesso. As canções de Benito foram a semente plantada no solo brasileiro, que germinou em milhões de ouvintes fiéis. Seus clássicos são como as raízes do samba romântico, que se estendem profundamente na cultura nacional. A voz intensa e vibrante dele marcaram a história da música popular brasileira, deixando sua marca inconfundível em cada nota e em cada batida. E o piano, o instrumento central de seu mundo, uma espécie de câmara sonora que ele transformou em sua própria voz. Seus dedos tocavam as teclas como palavras em um livro, contando histórias de amor e esperança, sofrimento e triunfo, levando a cada pessoa para uma jornada única, pura e irresistível. O lugar único que Benito ocupou no cenário artístico do Brasil é incontestável, como um testemunho da força de sua alma criativa. Seus melodias envolventes se encaixam perfeitamente nas ruas do Rio, nos balanços das lambas e nas risadas dos cariocas.
Ele é o samba, é a esperança, é a paixão brasileira em sua mais pura forma, e seu legado vive para sempre dentro da alma do Brasil. No coração da Serra Fluminense, onde as montanhas se erguem como colossais espectadores do Teatro do Destino, surgiu o mundo de Benito de Paula, um sonho encarnado naquele cenário enfeitado pela magia das terras de Nova Friburgo. A vida nessa cidade era uma salsa vibrante e incessante, onde os ritmos da terra chã e do samba-enredo dançavam sobre as ruas, mexiam na água dos riachos e se misturaram com o barulho das aves cantoras no bosque. A vida era um cântico, uma celebração constante da música que parecia nascer diretamente das veias do solo. E Benito, aquele menino inocente e vidente, vivia nesse coro mais do que qualquer outro, imerso em uma espécie de transe musical desde os primeiros raios da manhã até as estrelas douradas do crepúsculo. A casa onde nasceu era modesta, mas cheia de vida e sonhos, um olhar eternamente voltado para o céu. A mãe de Benito, uma mulher sólida e carinhosa, ensinara a ele as melodias mais simples que ela mesma aprenderá das mãos da avó, em tempos antigos, quando ainda vivia na Bahia. E o pai, um homem trabalhador e silencioso, adorava ouvir seus filhos se divertirem, brincarem e sonhar, sabendo que assim mantinham vivo o fogo das suas almas. O piano era o tesouro da casa, um presente de aniversário do avô, trazido das terras distantes da Europa, na esperança de que ele se transformasse em um instrumento de comunhão entre gerações, entre países e entre culturas. E foi assim, o piano se tornou a encruzilhada do universo de Benito, seu meio de expressão mais pura e despojada, sua voz secreta que falava através dos sons e das harmonias. Mas era na noite mais escura que o menino se transformava em um gênio do teclado, improvisando melodias que pareciam sair diretamente do coração da terra, das montanhas que cercavam a cidade, como uma resposta à beleza e ao sofrimento que a vida oferece. As notas fluíam como um rio encantado, em um movimento incessante e mágico, enquanto o rosto de Benito se esbeltia com a paixão pela arte que o possuía. E a gente, eles, os vizinhos e parentes, ficavam parados no topo das escadas ou debaixo da árvore do jardim, à espera de mais um dos seus milagres sonoros, incapazes de não se sentir transformados por essas notas que voavam e desliziam pelas nuvens, como uma promessa de vida eterna. E assim, a música se tornou o berço de Benito de Paula, sua fonte de vida, seu rio sagrado, em uma cidade onde as montanhas se erguem e se inclinam ao som do canto, onde os ritmos populares descem das colinas e acendem o fogo do coração. E é neste sonho que Benito se encontrava, no centro do mundo, imerso em uma música que ele mesmo criará, uma melodia que a vida tinha dado a ele para compor e interpretar, uma canção que ele cantaria sempre, eternamente, como um hino à humanidade e à sua capacidade de amar e sentir. O sol se abaixou sobre as casas antigas de Salvador, aquela cidade que parece ter sido esculpida pelo tempo e pelos sonhos de seus moradores. Benito de Paula caminhava pelo Santíssimo, enchaindo suas aventuras sonhas e esperanças. A juventude dele era um poema escrito com os olhares cansados e os sorrisos que não conseguiam esconder as dúvidas. Era uma jornada sem fim, percorrida por montanhas de inseguranças e vales de esperança. Os bares pequeninos eram seus refúgios, onde o som das guitarras e dos vocais se misturavam com a risada do destemido e o suspiro da tristeza. Lá, ele encontrou-se com si mesmo, em uma jornada de autodescobrimento e construção de identidade. Era nesses locais que Benito de Paula começou a escrever suas primeiras canções autorais, um testemunho da vida e dos sentimentos que o caracterizavam. A música era como uma fonte de vida que lhe dava força para seguir adiante, superando as dificuldades e os obstáculos colocados à sua frente. Aos olhos de seus colegas, ele era mais do que um jovem sonhador. Era uma vela acesa que transmitia fogo àqueles que também estavam buscando seu lugar no mundo da música. Era respeitado por sua autenticidade e pela maneira como conseguia emocionar o público, tornando-se um artista reconhecido em meio às multidões de Salvador. As notas de suas composições eram palavras escritas no ar, evocando histórias e sentimentos que dançavam com a força da corrente do mar. E como cada onda se desfeia para recomeçar, Benito continuou compondo, sempre em busca de novos cantos e novas melodias. A vida artística era um caminho sinuoso e cheio de obstáculos, mas ele nunca perdeu a determinação. E mesmo nas noites mais escuras e cansativas, ele sabia que seus sonhos estavam sempre ali, em cada corda da guitarra e em cada palavra de uma canção. O Brasil vibrava com a energia irresistível de Benito de Paula,
uma força natural que desbordava em cada nota cantada, em cada palavra falada. Seu nome tornou-se sinônimo de sucesso e emoção, como se as palavras fossem mágicas, encantadoras, capazes de transformar a vida de todos aqueles que ouviam. A música de Benito era o sonho de uma nação, um olhar eterno sobre si mesma, uma celebração da vida brasileira em suas mais puros e complexas vertentes. Aquele olhar deslumbrante, tão semelhante às águas do Lago Cetim, era o segredo de Retalhos de Cetim, aquelas composições que transformaram uma geração em outra, sementes plantadas no solo fértil da música brasileira. Não era apenas uma canção, era um olhar para o futuro, um sonho enquanto música, um olhar que unia os corações do Brasil em harmonia. Por outro lado, Charlie Brown era mais do que uma música, era um tesouro escondido dentro de cada nota, uma ode à vida, à esperança e às sonhadoras ilusões que nos movem. Era uma declaração de amor à humanidade, ao ser humano e suas fraquezas, suas vitórias e derrotas, sua luta constante pela felicidade. Não era apenas música, era um olhar para o mundo, um olhar que procurava a beleza oculta nas sombras da vida, em todas as fases da existência humana. Benito de Paula era uma presença inconfundível, um fenômeno que se movia com a graça de um dançarino e o carisma de um líder. Ele conquistou palcos por todo o país, deslizando-se entre os mares do Brasil como um verdadeiro messias da música brasileira. A presença em programas de televisão e rádios transformaram-no em uma lenda viva, uma força que vibrava com a essência das múltiplas culturas brasileiras. Seu estilo singular, fiel à sua natureza, era um misto de sofisticação e popularidade, um olhar para o futuro que se enquadrava perfeitamente no Brasil, em sua diversidade e ricos contrastes. E ainda assim, Benito de Paula sempre foi fiel às suas raízes, ao seu amor pela terra e pelo povo brasileiro. Seu legado vive no coração de cada um que escuta suas canções, em cada nota cantada, em cada palavra falada. Ele era a voz da gente, o espelho do Brasil, uma homenagem à vida e às nossas vidas. E por fim, Benito de Paula foi mais do que um artista, foi uma lenda viva, um olhar para a eternidade, uma promessa de amor e esperança para todas as gerações brasileiras. Ele foi e sempre será o nosso Benito, o nosso maestro, o nosso olhar sobre si mesmo. E por isso, ele vive no coração do Brasil, como um sonho eterno, uma promessa de amor e esperança para a vida. Benito de Paula, um nome que resplende como uma estrela no firmamento da música brasileira, uma luz encandilhante em meio à escuridão e angústia de muitos. Ele nasceu na capital paulista, São Paulo, numa data esquecida por muitos, mas que para aqueles que adoram a música brasileira é uma data sagrada, o dia em que o sol surgiu com mais brilho no coração da nossa música. Como as folhas de uma árvore, suas músicas se espalharam por todo o país, se tornando parte integrante do nosso patrimônio cultural. Ele era uma flor que nasceu das raízes brasileiras, cujas flores eram cantadas e tocadas em todas as partes do Brasil, desde o interior mais recôndito até o coração de grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A vida de Benito de Paula era uma obra-prima em si mesma, um poema escrito pela vida. Ele nasceu num mundo cheio de música, onde a luz da inspiração se deslumbrava com os sons das guitarras e dos ritmos das batidas brasileiras. Aos olhos do público, ele era um gênio, uma espécie de Deus que criará as músicas mais belas do mundo. Mas para ele, era apenas um humano, um ser que adorava a música, que sentia o amor pelas notas e pelas palavras, que vivia a música. Seu estúdio era uma catedral da música brasileira, onde as notas se transformavam em sonhos e as músicas eram criadas com tanta paixão quanto o amor de Deus.